Olá, Bignoniaces, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi minhas duas aulas práticas da noite, que foram de microbiologia e de biofísica. Eu vou mostrar tudinho para vocês o que aconteceu, o que eu fiz durante a aula, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o canal crescer e chegar a mais gente. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, que curtam bastante ele, porque foi feito com muito carinho pensando em vocês. E é isso, bom vídeo! A primeira aula da noite que eu tive foi de microbiologia, e daí eu estava mostrando para vocês as placas de Petri que eu fiz na aula anterior. A professora estava passando alguns dados na aula, como segurar a placa de Petri para que não haja contaminação. E ela passou também algumas informações novas, então eu só prestei atenção no que ela estava falando para não perder nenhuma informação e acabar fazendo algo errado. Bom, essa daí foi a placa de Petri de um menino que ele fez com o suor do tênis dele. Então, vocês veem o estado, a placa está toda cheia de fungo, de bactérias. E essa placa é a minha, que eu fiz com o suor do meu rosto. Bom, não deu quase nada. Essa daí foi com um fragmento de solo, também não deu muita coisa, só deu uma umidade por causa das gotículas de água ali em cima. E essa placa aí foi uma placa de uma das meninas e a professora falou que tinha que olhar no microscópio para ver o que era. Então ela acabou não dando informação do que seria aquilo, mas dava para ver que tinha bastante colônia de fungos dentro da placa. Daí eu mostrei um pouquinho dessa placa para vocês. E o interessante dessa placa foi realmente a mudança de cor. Então a professora deu outra placa de Petri com colônias de bactérias que ela mesma preparou, e a gente usaria essa placa, eu e minha dupla, para fazer o experimento daquela noite. A professora desenhou na lousa como queria que a gente fizesse o desenho na nossa nova placa de Petri, para colocar as novas colônias para gerar, e ela foi explicar como a gente deveria fazer. Então, enquanto ela explicava, eu ia meio que tentando imitar os movimentos que ela estava explicando. Então começou o primeiro experimento da noite, que a gente teve que esquentar aquela ferramenta no bico de Bunsen. E tinha uma maneira certa de esquentar ela e de resfriar ela. A gente não poderia abanar ela e esfriar ela longe do bico de Bunsen. E eu pedi para a Juliana ir fazer enquanto eu filmava. A Juliana foi minha dupla nessa noite. E foi uma prática bem simples, não foi nada complicada. E mais tarde eu posto vídeo sobre o resultado dessa prática, que foi muito engraçado como minha placa ficou. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. No final, eu e a Juliana acabou terminando as placas, e essas somos nós exibindo. E entregamos para a professora, porque nós veríamos o resultado na próxima semana. E assim a gente começou a outra aula, que era de biofísica. E ela foi dividida em duas partes, que foi a primeira parte, foi fazer essas soluções dentro desses beckers de plástico. E a gente tinha que enumerar esses beckers. E eu enumerei para o grupo, porque eu estava gravando, então o grupo achou melhor que eu enumerasse e fizesse as coisas mais leves, porque daí eu poderia filmar para vocês. Aí a professora deu 2 pedaços de papel celofane
e 2 cordas estilo barbante para nós, porque a gente ia imitar uma membrana semipermeável, que seria o nosso experimento daquela noite. E a professora também deu para cada grupo essas soluções de pH para indicar o pH da solução que a gente ia fazer dentro desses beckers. E começou a aula, a professora colocou dentro de cada um dos beckers 10 ml de água, e essa é a Gabriela exibindo os beckers para mim. E do nada a Caroline começou a pintar a unha com cola branca e eu fiquei sem entender muito bem. E ela ficou um pouquinho brava comigo porque eu filmei ela. Mas desculpa, Caroline. E a professora colocou mais 10 ml de água dentro dos outros 2 beckers, porque fazia parte do plano. Então a Gabriela, que ficou responsável por fazer essas soluções, colocou a luva, porque a gente ia mexer com ácido também, e é muito importante colocar a luva para que, caso escorra na sua mão, não aconteça de manchar ou queimar. Aí a gente tinha uma solução com ácido e também Lugol e outros indicadores. E a Caroline ajudou a Gabriela. A Caroline mexeu o becker enquanto a Gabi colocava as soluções dentro da água. E a gente foi fazendo esse experimento para ver que pH ia dar em cada um dos beckers. Enquanto isso, eu, o Gabriel e a Juliana ia anotando a quantidade de gotas que tinha que colocar, porque precisava saber para colocar no relatório. Ali a Gabriela tinha esquecido quanto que tinha dado de gotas, mas depois ela lembrou. E continuamos o experimento. Anos depois. Então finalmente deu certo a nossa solução e a gente passou para o segundo experimento, que era em outro becker, e a gente começou a pingar as gotas e saiu um resultado muito mais rápido do que no outro. O outro precisou de mais de 100 gotas para chegar no tom que deveria chegar. Ali a Gabriela já tinha cansado de tanto pingar gota no becker e pediu para Caroline fazer. E foi bem rapidinho que chegou a solução no pH ideal também. E no quarto experimento, que era o último becker, com no máximo 3 gotas tinha dado a cor ideal do pH. E ali a gente comparou de novo, porque precisava comparar quais cores estavam mais parecidas. Ali no final, o meu grupo começou uma discussão de qual dos 2 pHs com tom azul era. E no final era o outro frasquinho, não era aquele azul mais bique, que era comparado. Aí a professora foi explicar pra gente as reações de pH, como saber qual é qual. E para vocês verem, ó, aquela cor batia mais do que a azul mais escura. Então a Gabriela me ajudou a filmar os beckers certinho para mostrar para vocês qual foi a diferença. Ali vocês podem ver que no becker 1 e 3 tinha gelatina, no 2 e no 4 tinha água. Ali a Gabriela estava fazendo pose para mim, para eu filmar ela. Ela tá amando essa vida de ser amiga de youtuber. Então a Gabriela começou a filmar todo mundo do grupo, dizendo que era para colocar no relatório.
Então a professora chamou a gente, falou que era para começar o segundo experimento. E fomos para a segunda parte da aula, que era fazer a membrana semipermeável com papel celofane e com o barbante. Ali a Gabriela, como ela mexe com essas coisas no laboratório ao qual ela faz estágio, então a gente deixou ela mexer com essa parte e montar a membrana, porque a professora estava ajudando o outro grupo. Então ela montou certinho e o Gabriel começou a ajudar ela a amarrar a membrana. Apesar de ser algo bem simples o que a Gabriela estava fazendo, que era fazer uma bolsinha com papel celofane, colocar o líquido que continha gelatina e amarrar, a gente achou melhor deixar ela fazer, porque poderia correr o risco do líquido cair dentro do outro e o experimento não ia dar certo. E esse experimento demorava em média uns 40 minutos para dar o resultado. Então a gente achou melhor ela fazer, como ela já tinha prática. Então, para concluir a atividade do dia, a professora apareceu para conversar com a gente, para explicar quais foram os resultados. E ela mesma tirou os líquidos que estavam dentro dessa bolsa de papel celofane, que imitava uma membrana. Ela furou com uma tesoura e jogou no becker a qual o líquido de dentro da bolsa estava antes. Ela até pediu para a gente não colocar nada, nenhum resquício de água, nada, para ter aonde colocar. E enquanto ela tirava, arrumava as coisas, ela explicava pra gente o que tinha ocorrido nas reações e a gente ia tirando dúvidas para saber o que a gente tinha errado ou não. A professora tinha ido pegar o becker que ela tinha feito na aula anterior, que o nosso becker número 1 tinha dado um resultado um pouquinho diferente, mas ela explicou que isso era por causa da reação, porque aquele becker precisava de mais tempo para reagir. Então vocês podem ver que o que deu o maior resultado estava mais alaranjado que o outro. Mas ela explicou que não tinha nada de errado e era só a questão do tempo mesmo que precisava reagir. E essas foram as 2 aulas práticas que eu tive na noite, bignoniaces. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E até uma próxima. Beijos!